Muito bem, esse é o encontro do subprojeto Alfabetização do PIBID, é a nossa primeira formação feita com uma convidada especial, que daqui a pouco eu já apresento, em 2026. Nós fizemos um cronograma, eu e a querida Sayonara, e ele vai funcionar da seguinte forma. Nós temos a primeira parte da palestra, que vai até umas 15h50, depois nós temos 20 minutos de interação, em uma pausa a pedido da palestrante, para que a gente possa participar e interagir com ela. Depois nós temos a segunda parte da palestra, que vai até mais ou menos umas 16h10, esses horários são uma sugestão para a gente se pautar. E aí temos as perguntas finais, uns 20 minutos de perguntas finais, ao término da palestra, com, assim que as perguntas terminam, uma atividade prevista para hoje, por isso, por gentileza, não se ausentem antes do final, porque tanto teremos uma lista de presença para vocês assinarem agora, como a atividade também, tá? Que conta seu nome, tá? E isso vai durar até umas 17h30, e a gente vai ter um lanche que a gente trouxe aqui numa mesa partilhada, tá? Falando um pouco sobre a nossa palestrante, ela é autora do artigo Psicogênese da Língua Escrita, uma reflexão crítica, que vocês já dispõem no campus virtual para download, e já tivemos dezenas de downloads lá. Ela vai tratar de um diálogo essencial sobre os processos de alfabetização e o desenvolvimento cognitivo. Estamos falando de Ellen da Silva Gomes, graduada em Pedagogia, com foco em Educação Infantil e séries iniciais. Ela é uma pesquisadora dedicada ao desenvolvimento cognitivo e autora de publicações na área. A Ellen é do Ceará, palmas para o Ceará, por favor. Um estado muito elogiado em termos educacionais. Ela fez várias perguntas sobre os processos que acontecem em Minas e São Paulo para mim. Nós vamos conversar mais com ela a respeito, como também ela vai apresentar alguns processos que acontecem lá no Ceará. Então, Ellen, seja muito bem-vinda a essa casa acadêmica, que também é sua casa. É uma alegria para a gente, você foi muito bem recomendada pelo seu orientador, que é meu amigo há muitos anos. Nós fomos parceiros no SENAC, e depois nós dois somos servidores públicos, ele na Estadual do Ceará, não é? E eu aqui na Federal de Lavras, e ele recomendou você prontamente, eu não preciso nem perguntar muito, apresentei o case do PIBID, falou, Zaf, eu tenho a pessoa certa para indicar aí para você. A gente quer que você fique à vontade aqui, eu vou retirar a minha apresentação, que é só a abertura do evento, e você fica livre para projetar o seu slide e poder conversar com a turma, tá? Bom, boa tarde a todos. Me escutam bem? Certo. Primeiramente, agradecer novamente pelo convite, e eu tenho certeza que nós teremos uma tarde bastante proveitosa, com muitas trocas de conhecimentos. Estou bem animada. Eu vou tentar reproduzir o meu slide que eu preparei, e vamos torcer aqui para que dê certo. Se não der, eu peço ao professor, por favor, que me avise, para eu tentar novamente. Conseguem ver? Sim, Ellen, conseguimos. Certo. Bom, vamos falar um pouco sobre como foi a construção desse artigo, né? Atualmente eu sou professora da rede municipal, mas esse artigo foi construído no período que eu estava no curso de licenciatura em pedagogia, e esse foi o tema também da minha monografia. Foi um tema que eu conheci em uma das disciplinas da graduação e que me despertou muito interesse. E sob a orientação do professor Caio César, nós desenvolvemos esse artigo com base na pesquisa teórica desse tema, né, desse assunto. Esse artigo ele foi publicado em 2024 e ele foi uma experiência muito boa. Foi uma experiência assim, que abriu muito minha mente, até na minha própria atuação como professora.
Atualmente, eu sou professora do terceiro e do quarto ano, terceiro ano que até um tempo atrás fazia parte do ciclo de alfabetização. Então, é um trabalho que realmente eu digo que foi fundamental para me ajudar na minha própria carreira docente, porque me ajudou a ter um referencial teórico melhor para poder intervir em salas de aula. Como o próprio título do artigo sugere, foi feita uma reflexão acerca dessa teoria. Para isso, nós organizamos nossos estudos de certa forma. A primeira coisa que nós fizemos foi entender a origem e contribuições desse estudo, que é a psicogênese da língua escrita, que foi feito por Emília Ferreira e Ana Teberoski, e também trazer contribuições de outros autores em relação a possíveis equívocos de interpretação dessa obra. É uma obra que está aí há muito tempo e ela levanta muitos debates até hoje, tanto sobre os aspectos considerados positivos, quanto os possíveis equívocos que essa obra pode trazer, caso não seja bem fundamentado. Primeiramente, falar desse livro, né, que foi um marco muito grande na educação brasileira. Por quê? Esse livro, esse estudo, ele foi feito ali no finalzinho da década de 70. E ele chegou ao Brasil no período da década de 80. Era um período que a educação brasileira estava passando por várias reformas, em diversas áreas. Tanto na área da pedagogia em si, quanto da área da gestão, da área da política. Então, era um campo extremamente fértil para mudanças. E esse estudo ele foi revolucionário porque ele trouxe uma nova visão sobre a alfabetização. Antes desse período, se tinha muito uma divisão entre qual era o melhor método. Se qual era o melhor método? Era aquele que começava das letras, ia para as sílabas e depois para o texto, ou se eram aqueles métodos que começavam ali de elementos maiores, como as palavras, para depois ir para as sílabas e as letras. Sempre tinha essa certa disputa entre qual seria o melhor método para alfabetizar. E esse estudo ele chega revolucionando tudo, porque ele traz de inovador dizendo que não é o método. O método não é aquilo que vai ser responsável por depositar o conhecimento do sistema alfabético na criança, mas a criança, aos poucos, ela mesma vai passar por estágios de leitura e escrita. Ela vai fazer suas próprias hipóteses acerca da língua escrita e ela vai desenvolvendo esse conhecimento. E também foi a partir dessa teoria, dessas ideias, que começou-se a utilização de testes psicogenéticos, que seriam justamente as ferramentas utilizadas para determinar os estágios de leitura e escrita das crianças. Todos esses fatores levaram aos questionamentos de quais seriam os possíveis equívocos de interpretação dessa teoria. Como é que são feitos e aplicados esses testes? Será que eles são suficientes para identificar o que cada estudante necessita? Qual é a especificidade de cada um? Para tentar resolver esses questionamentos, tentar entender todos esses processos, foi feita uma investigação teórica, com base na revisão bibliográfica, e nós fizemos uma análise na perspectiva qualitativa. De que forma? Primeiro, a análise da obra original, para depois fazer diálogo com outros autores que também abordavam essa temática. Falando mais propriamente da psicogênese da língua escrita. A obra original ela foi um estudo publicado ali em 1979, mas ela foi feita no período de 3 anos. O que levou Emília Ferreira e Ana Teberoski a pesquisarem essa temática, além de elas já terem algumas influências do Jean Piaget, que foi uma grande inspiração para elas nesses estudos, elas também queriam entender as razões do fracasso escolar na Argentina. Então, elas pensaram numa pesquisa voltada para as crianças que estavam ali iniciando, né, a sua vida escolar, ou seja, as crianças da educação infantil,
até mais ou menos ali o que seria a primeira série, para tentar entender o que é que causava esse fracasso escolar. E essa teoria foi chegando ao Brasil, como eu falei, na década de 80. Foi com base nessa teoria que elas desenvolveram algumas hipóteses, né? Esses estudos renderam a elas algumas ideias que serviram de contribuições para o que nós temos na educação até hoje. E uma delas, a principal delas, que a gente pode dizer, elas pegaram também de Piaget, que é a ideia do sujeito cognoscente. O que é o sujeito cognoscente? É o sujeito que está no centro do processo. Não é o método, não é o livro que vai fazer o aluno ler. O que vai fazer a criança aprender a ler é ela mesma. Ela tem o conhecimento. Ela vai aprender sobre a escrita antes mesmo da escola. E aqui eu vou trazer alguns exemplos que são contidos no livro. Antes de realizar as próprias pesquisas que elas fizeram mesmo, de pedir às crianças que escrevessem ou lessem algumas palavras, elas se voltaram para o ato da leitura em si. Primeiramente, perguntando a crianças se elas sabiam diferenciar o que era um texto escrito de um desenho, se elas conseguiam identificar quando um adulto está apenas folheando um livro ou quando ele está lendo de fato, porque a leitura ela é composta desses vários aspectos, que talvez para nós não seja tão importante, mas para as crianças é fundamental. É a ideia de que a criança vai observar o adulto lendo e ela vai entender que o texto tem um sentido que deve ser lido. O texto eu começo a ler da esquerda e vou para a direita, começo de cima para baixo. Todas essas informações também são tão importantes para o ato da leitura quanto a decodificação em si. Partindo agora para a questão da escrita, elas vão dizer que a escrita não é uma coisa mecânica, não é uma habilidade ali que a criança vai aprender mecanicamente, que é o método. A partir desse método, você vai utilizar naquela criança e vai ensinar. Não é assim. Para a criança adquirir a escrita, ela vai passar por todo um processo, e esse processo ele é muito importante, trazendo essa noção de que não tem melhor método. O método ele vai ajudar dependendo do estágio onde a criança esteja. Um exemplo que eu posso dar. Eu não posso querer usar o método silábico com uma criança que ainda não entende a diferença entre uma letra e um número, por exemplo. Então, não é o método. Eu tenho que entender em qual fase do processo a criança está para que eu consiga intervir. E essa intervenção, eu também tenho que estar atento para os erros construtivos. Erros construtivos no sentido de que são aqueles erros que pode ser que a criança não acerte, mas a gente percebe que ela está construindo a noção básica ali para que ela chegue lá. Esses erros construtivos, é citado até um exemplo no artigo, né? Da questão dos verbos. Existem alguns verbos que são irregulares, mas a criança, aplicando a própria lógica dela, pode querer aplicar regularidade para um verbo irregular. A gente percebe que ali... Ela, uma pequena interrupção. A gente está tendo alguns cortes no áudio. Você poderia falar um pouquinho mais devagar esse último minutinho que você falou, que a gente teve alguns cortes aqui. Se você puder fazer essa gentileza. Tá sim, falhando. Sim. Só me digam até que parte vocês ouviram. Está voltando o slide. Conseguem me ouvir? Consegui sim agora. Pronto. Eu vou retomar aqui do terceiro ponto. Voltando novamente. A escrita, ela não é um processo mecânico. Como a gente já falou, não é exatamente um método que vai fazer a criança aprender. Vai depender de onde é que ela está naquele processo.
Eu não posso querer aplicar um método silábico com a criança que ainda não está diferenciando letra e número. Não posso fazer isso. Mas uma criança que já está ali começando a entender que a letra é uma representação do som da fala, talvez o método silábico seja o ideal para ela. Então, é aquela questão. Não tem melhor método. Há casos e casos, e vai depender de onde ela está para que se possa intervir. E essa intervenção também tem que levar em conta os erros construtivos. Os erros construtivos são aqueles erros que, embora a gente perceba que a criança não desenvolveu ainda determinado saber, ela está no processo de construção. No artigo e no livro é citado o exemplo dos verbos irregulares. A criança ela pode perceber que alguns verbos preservam o início e vão se alterando apenas o final. E ela pode querer aplicar essa regularidade para verbos que isso não acontece. Mesmo que ela faça uma coisa errada, né, que é usar uma regularidade onde não tem, você percebe que ela está desenvolvendo uma noção ali, que existem palavras em que certos elementos dela permanecem. Isso é um erro construtivo. É no sentido de que ela não acertou ainda, mas ela está no processo. Para além dessas descobertas da questão do sujeito que conhece, que aprende, e de que a criança aprende sobre a leitura e a escrita antes mesmo da escola, a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski destacaram esses princípios básicos. O primeiro deles, não identificar a leitura com decifrado. O segundo, não identificar escrita como cópia de um modelo. E o terceiro, não identificar progresso na conceitualização com avanço no decifrado e na exatidão da cópia. Aqui, para exemplificar, eu vou trazer exemplos da minha própria vivência como professora em sala de aula. Pelo menos na turma do terceiro ano, existem casos de que a criança ela é ótima no decifrado, mas ela não é considerada leitora. Eu tenho um estudante que ele lê as sílabas, ele consegue decifrar todas as sílabas, mas ao chegar ao final da palavra, se perguntar a ele o que ele leu, ele não sabe dizer. Então, o problema dele não está no decifrado. Eu tenho que desenvolver estratégias que o ajudem a melhorar a leitura, porque o decifrado, por si só, não garante aluno leitor. Da mesma forma, eu não posso dizer que um estudante escreve bem se ele apenas tira do quadro e coloca no caderno. Eu nunca peguei um caso desses, mas tem colegas da minha profissão que já pegaram casos de estudantes, isso até já em séries que não são mais consideradas ciclo de alfabetização, que copiavam do quadro extremamente bem, mas no momento de fazer a escrita sem a cópia, a escrita com base nos próprios conhecimentos, a criança não conseguia. E até a forma como a criança copiava, ela não copiava a partir de toda a palavra. Ela observava letra por letra. Então, embora na cópia o texto ficasse exatamente o qual estava no quadro, essa criança, ela ainda não tinha habilidade de leitura. O que ela fazia era copiar letra por letra e organizava no caderno de uma forma que, se a professora não fosse mais atenta, ela não iria identificar esse déficit. Da mesma forma que, se eu não posso considerar decifrado como leitura e nem cópia como escrita, não é porque o estudante está avançando no decifrado e está melhorando na cópia que ele vai estar automaticamente melhorando na leitura e escrita. Porque a leitura e a escrita são um processo muito complexo e exige todo um acompanhamento e métodos específicos. Vai ter métodos que são ideais para que a criança aprenda o decifrado, métodos que ajudem na questão da escrita e até métodos que ajudem na fluência leitora, porque esse também é um aspecto a ser considerado. E também métodos específicos para o letramento. Existem casos de pessoas que são alfabetizadas, mas não são letradas. Elas não têm uma compreensão mais avançada daquilo que leram.
E tudo isso faz parte desse processo extremamente complexo que é o aprendizado da leitura e da escrita. E a Emília Ferreiro e a Ana Teberoski, nesse estudo, elas trazem todos esses aspectos para tentar entender o que é que acontece na mente da criança conforme ela vai aprendendo a ler e a escrever. A contribuição mais famosa dessas autoras, e a mais difundida também, eu acredito, seriam os níveis de conceituação da língua escrita, que são aquelas etapas que a criança vai passar da escrita até ela chegar ao que a gente considera a escrita de fato, tal qual nós adultos entendemos, né? A escrita alfabética, com gramática, ortografia, todos esses aspectos. O primeiro nível que é descrito no livro é que escrever para a criança vai ser reproduzir os traços da escrita, que ela identifica como forma básica. Por exemplo, essa imagem ela foi trazida do próprio livro da psicogênese. Eu trouxe porque eu achei que ajudaria tanto a ilustrar melhor, né, o nível, quanto a ajudar na explicação e na compreensão. Quando a gente fala que escrever é reproduzir os traços, vejam bem essa imagem. Aquela imagem assim com várias ondinhas. Nesse nível aí, a criança ela vai observar a escrita cursiva do adulto e ela vai reproduzir as ondinhas. Ela entende que escrever é fazer esses traços de escritas. Para ela, só dá para ler se tiver uma quantidade certa de grafias. Aqui está grafias porque tem fases que a criança não necessariamente sabe letras, mas para ela aquilo são letras, então são utilizadas grafias. Aqui a gente tem um exemplo de grafia inspirada na letra cursiva, mas no livro é descrito que tem algumas crianças que utilizam risquinhos para representar aquela letra que a gente, pelo menos aqui no Ceará, a gente chama de letra bastão, que seria a letra de imprensa maiúscula. Então, existem casos descritos no livro que a criança, para ela, está escrevendo com base nessas linhas, imitando a escrita do adulto. E é imitação mesmo. Tanto é que ela não faz uma diferenciação. Para ela, o sentido vai depender ali do que ela quer apresentar. Essa noção dela vai se desenvolvendo aos poucos, mas para ela vai estar escrito o que ela quer que esteja escrito. Após o nível 1, a gente tem o nível 2. Aqui ela já vai começar a entender que se ela quer escrever coisas diferentes, ela tem que fazer uma diferença na escrita dela. Aqui nesse exemplo já é utilizado de uma criança que ela sabe algumas letras, não são todas, mas ela sabe que isso ali são letras. Embora as letras não necessariamente tenham ligação com a palavra, por exemplo, vejam aí no segundo exemplo que era para ser escrito pato, e a gente não consegue identificar nenhuma grafia dessa como um P. Ela sabe que isso são letras que são utilizadas para escrever uma palavra, e ela também sabe que se ela quiser escrever uma palavra diferente, ela tem que botar alguma diferençazinha. No caso aqui, ela mudou a ordem de algumas letras, tem algumas que ela colocou uma letrinha diferente, não necessariamente que tenha, de fato, relação com o som da palavra que ela quer escrever, mas ela já sabe que tem que ter uma diferença. E esse é um exemplo que é utilizado letras. Mas, no livro, são descritos também alguns exemplos de crianças que fazem aquela linhazinha, tipo aquela primeira que a gente viu no nível 1. Só que elas já começam a fazer alguma diferenciação. Por exemplo, elas tendem a atribuir uma grafia maior para coisas que elas consideram grandes. Por exemplo, elas podem escrever uma linha maior para representar a palavra elefante, ou uma linha maior para escrever a palavra baleia, e uma linha pequena para escrever animais pequenos, formiga. Para uma criança que está nesse nível aí, seria inconcebível para ela a palavra formiga ser maior do que a palavra baleia, porque ela faz essa associação de que
Quanto maior a grafia, maior é o objeto, ou maior é o animal. Ou até, como é descrito no livro, a idade da pessoa. Dependendo da idade da pessoa, ela pode fazer uma grafia maior. Ou até se ela for escrever a palavra fumaça, ela pode fazer uma grafia aqui mais escura para representar. Então, ela vai dar um jeitinho de fazer uma coisinha diferente para atribuir significados diferentes. Seja mudar a ordem das letras que ela conhece, nesse exemplo aí do desenho, ou até mesmo representar com uma grafia maior ou menor, dependendo do tamanho de coisas, de animais ou da idade das pessoas. O nível 3, pelo menos assim, durante a leitura e até mesmo nas práticas educacionais, a gente consegue perceber como a hipótese mais importante, porque aí que a criança vai entender que cada letra ou grafia corresponde a um som. É claro que na primeira tentativa dela, ela não vai conseguir escrever uma sílaba toda na hipótese silábica, mas ela pode usar, por exemplo, uma grafia para cada sílaba. E isso é muito importante. Por quê? Porque esse é o momento que a criança vai começar a entender que a escrita é todo um sistema de representação, é um sistema de símbolos. E ela vai começar a entender que cada letra, no caso aqui, irá representar um som da fala. Embora a criança ainda não consiga associar exatamente cada letra a cada som, ela já fez essa diferenciação. Vejam aí nesse primeiro exemplo, é para ser a palavra sapo. Aí eu não consigo identificar como uma letra. Talvez ache similar à letra P, por exemplo, mas a gente sabe que a palavra sapo não tem 2 P's, mas ela tem 2 sílabas. Vejam aí novamente o segundo exemplo, a palavra urso. Ela identificou também com 2 sílabas e utilizou 2 grafias para representar isso. Da mesma forma, a palavra patinho, 3 sílabas, 3 grafias representando cada som da palavra. É a partir desse momento que a criança vai ter aquela virada de chave, que ela vai estar evoluindo cada vez mais para entender que cada letra vai representar um som específico. Enquanto a criança está fazendo essas descobertas, vai ter um momento que ela vai ter essa passagem da hipótese silábica para a hipótese alfabética. Ela vai ter um conflito interno dentro dela. Por quê? Porque na cabeça da criança, as palavras têm que ter uma quantidade de letras, senão não é palavra. Tem um momento na vida dela que ela não entende que pode existir uma palavra de uma letra só. A gente vê muito isso na prática educacional, por exemplo, em casos que a criança vai escrever a menina, ao invés dela separar o A, ela escreve a menina junto, porque para ela não faz sentido uma palavra de uma letra só. Mas quando a criança está nesse nível 4, ela começa a se questionar. E se uma, 2 letras não são mais suficientes para representar a palavra que ela quer, ela vai buscar outras estratégias. Vejam aí, o primeiro exemplo da criança Pablo, ele vai tentar escrever mesa. Se ele tiver só na hipótese silábica, ele ia usar só 2 grafias. Mas como 2 grafias agora não é mais suficiente para ele, gera esse conflito interno, ele consegue acrescentar uma terceira letra para formar ESA. Da mesma forma, vemos esse segundo exemplo dessa outra criança também de 6 anos. Vejam que ele utiliza mais de 2 letras para tentar formar as palavras. E essas partezinhas que estão entre parênteses são a palavra original do espanhol. Então, vejam que tem algumas que ele realmente quase escreve a palavra toda. Mapa, estão quase todas as letras, da mesma forma que palo também estão quase todas as letras. E isso era muito interessante de ver nas entrevistas que são descritas no livro. Chega um momento que as crianças, elas dão a primeira resposta, mas elas param, aí percebem que tem algo estranho e se corrigem.
No caso aqui, foi a criança Carlos, que estava no mesmo nível de Gerardo, e ela começou a escrever. Primeiro ela escreveu Sana para Suzana, mas aí veio outro conflito dela e ela resolveu escrever Suana. Quando a criança começa esse questionamento, é que a gente entende que ela está na hipótese silábica para a hipótese alfabética. Lá naquele primeiro nível, vai estar escrito o que ela quiser que está escrito. Se ela disser que aquelas voltinhas ali está escrito girafa, é girafa. Mesmo que você, adulto, não identifique, mesmo que a gente não faça relação entre letra, entre som, para ela é aquilo. Quando a criança chega nesse nível 4, ela vai começar a se questionar. E logo, o que antes era suficiente para ela da hipótese silábica, já não vai ser mais. Porque na língua portuguesa a gente tem palavras que têm uma sílaba só. Ela vai se questionar. Se uma palavra ela não pode ter uma letra só, isso na lógica dela. Então eu tenho que buscar mais letras, porque é uma lógica interna da própria criança. A própria criança entende que para ser escrito de verdade tem que ter tanto uma quantidade de letras quanto uma variedade de letras. Também no livro são mostrados alguns cartões que eram feitas perguntas para a criança se dava para ler ou não. Elas tanto diziam que não era possível ler o cartão que tinha apenas uma letra, quanto o cartão que tinha várias letras repetidas. Para elas, para uma palavra ser de fato uma palavra, tem que ter essa variedade de grafias, a variedade e a quantidade de grafias. Quando a criança passa por esse questionamento interno, aí, com o tempo, ela vai finalmente chegar à hipótese alfabética, que seria ali a fase final. Ela já entendeu que cada caractere da escrita possui valor sonoro menor do que a sílaba. E quando ela chega nessa hipótese, tudo que ela vai ter que aprender são as famosas convenções da escrita. No caso aqui desse exemplo, era uma frase, são 4 palavras no caso, e uma frase. Vejam aí, a criança escreveu sapo, palo, mapa e trem, que são 4 palavras, e a frase menina toma sol, que seria minha menina toma sol. Vejam aí que dá para entender perfeitamente o que essa criança escreveu, mas ela ainda não tem as noções, por exemplo, de espaçamento de palavra, ela não tem noção de pontuação, e são coisas que elas vão aprendendo com o tempo, mas a compreensão principal de que cada grafia, cada caractere da escrita tem o valor sonoro, isso já está formado nela. No livro são descritos esses 5 níveis, mas o que acontece? Com o tempo, a Emília Ferreiro e a Margarita Palácio, elas fizeram outro estudo, e aqueles níveis 1 e 2, elas condensaram para chamar de nível pré-silábico, e ficaram só esses 4, né? Ficaram o nível pré-silábico, silábico, silábico alfabético e o nível alfabético. E aí entra toda aquela questão de que, com o tempo, o objetivo principal ali era que a criança entendesse que a escrita não é um código de transcrição, mas ela é um sistema de representação da fala. E o próprio aluno, ali durante seu período escolar, estaria fazendo essas descobertas, algo que ele poderia ter começado bem antes de entrar na escola, porque elas fizeram um estudo com crianças de classe média e de classe baixa. O que elas descobriram ao final desse estudo? Não é que as crianças de classe baixa não tenham capacidade de aprender, é que a criança da classe média, por ela já ter mais contato com livros, por ter pessoas alfabetizadas em casa que leem para elas, elas tiveram mais tempo de pensar sobre a leitura e pensar sobre a escrita. Mesmo que aquela criança não saiba ler, a gente falou que a criança percebe as especificidades do ato de leitura. Imaginem uma criança que tem contato com um livro e uma que não tem contato.
A que tem contato com livros, ela já pode saber a diferença entre número e letra. Ela já pode saber a diferença entre quando uma pessoa está só olhando uma página e quando está lendo de fato, porque ela identifica que a leitura começa num sentido, vai para o outro, começa de cima e começa para baixo. Isso são coisas que uma criança que não teve contato com os livros, talvez ela só vai descobrir quando ela entrar na escola, enquanto aquela criança que já teve mais contato vai ter tido mais tempo de fazer as suas próprias indagações acerca da escrita. Eu gostaria de aproveitar agora esse momento também para escutar vocês sobre como é. Eu imagino que tem alguns que já atuaram em escolas, seja na questão da bolsa, seja como estagiários, porque pelo menos aqui no Ceará é muito forte essa questão da identificação dos níveis para fazer as intervenções pedagógicas. E eu fiquei muito curiosa, eu gostaria de entender também. E se tiverem alguma pergunta sobre o que a gente viu até aqui também, sintam-se à vontade para perguntar qualquer coisa. Ellen, então nós vamos abrir o microfone aqui para que as estudantes e os estudantes possam explicar o que eles viram, onde eles perceberam, enquanto estão atuando no PIBID ou mesmo nos estágios, diagnósticos semelhantes ao que vocês têm no Ceará, pelo menos aqueles que a gente tem aqui, tá? Eu peço a sua gentileza, eu vou fechar o seu som um pouquinho, para não dar microfonia, e vou abrir o som do microfone com eles. Você pode dar um joinha aí para mim? Ah, eu gosto tanto quando funciona. Então, eu vou pedir para a Bianca, você levanta a mão, ela se aproxima, o Lucas vai dar um zoom no seu rostinho, vai ficar uma gravação linda. Está tudo maravilhoso. Tá? Pode falar diretamente para ele. Tá bom. Boa tarde, Ellen. Meu nome é Keren Apuc, eu sou estudante de pedagogia no 7º período aqui na UF. Atualmente eu faço PIBID no 2º ano do ensino fundamental e o estágio obrigatório no 4º ano. E teve uma fala que você falou durante a sua explicação que me chamou muita atenção, porque eu estando na alfabetização, porque eu já passei pelo 1º ano, agora estou no 2º e no 4º. Então, me chama muita atenção o seguinte: na hipótese silábica, as crianças fazem associação com a quantidade de sílabas, que você deu até exemplo, pode ser um desenho, alguma coisa associada a isso. Por que que depois, quando a gente vai entrar na separação silábica, eles têm muita dificuldade para fazer essa separação silábica? Tem alguma explicação o porquê que eles perdem essa noção da separação de sílabas das palavras? Eu lhe faço outra pergunta. Será que eles perderam a noção ou será que eles estão processando a divisão silábica de outra forma? Porque, veja bem, a gente está trabalhando aqui, nesses exemplos, com palavras simples, palavras
que tem ali 2 letras para representar cada sílaba. Mas a língua portuguesa não é assim. A língua portuguesa vai ter sílabas que tem uma letra só. Vai ter sílabas que tem 3 letras. Tem sílabas que tem 4 letras. E, para além disso, ainda tem aqueles casos que as letras aparecem dobradas. Então, talvez não seja tanto uma dificuldade delas de aprender a língua escrita. Essa noção elas têm. A dificuldade delas são das peculiaridades da ortografia, da gramática, porque isso são coisas que vão se aprendendo com o tempo. É aquela coisa, existe uma diferença entre uma criança que está alfabetizada e uma criança que ela tem mais experiência de letramento do que os outros. Por exemplo, uma criança que lê mais, ela vai ter mais desenvoltura para entender sílabas complexas. Já uma criança que está aprendendo ainda não. Demora um tempo. E é nosso trabalho, enquanto pedagogo, tentar entender qual é a dificuldade que aquela criança está tendo. Porque, às vezes, ela está usando uma lógica ali que não é mais suficiente para aquilo que ela está vivenciando naquele momento. Então, é todo um processo. E é um processo que leva tempo, dá muito trabalho, porque ela estava desenvolvendo uma lógica ali e não está funcionando mais. Mas a partir de uma intervenção, talvez ela consiga entender qual é a nova lógica que está sendo necessária para resolver aquele problema. Muito obrigado, Ellen. Mais alguém participando, por gentileza? Levanta a mão e a Bianca vai levar o microfone. Vou terminar. Eu vou colocar essa parte. Oi, boa tarde. Eu sou a Raquel, sou estudante de 8º período, curso de pedagogia, mas também tenho puxado algumas disciplinas do 9º, então, assim, eu estou avançando para entender mais todo o processo da pedagogia, que é algo que me atrai muito, e dentro do projeto PIBID, na escola, a gente percebe que a realidade da escola estadual, a escola pública, em geral, municipal, ela tem um grande número de crianças por sala. E quando a gente identifica que uma criança tem uma dificuldade de fazer esse processo, né, da separação silábica, até do reconhecimento sonoro das letras e das palavras, com a mediação, elas até conseguem, com auxílio, né, de recortes pedagógicos, né, de fichas, elas até conseguem unir. Mas eu queria te perguntar, quando a gente quer fazer essa intervenção de uma forma mais produtiva, mas tem esse número grande de crianças, o que você sugere para que isso seja efetivamente construído, né, sem que a criança fique desamparada, que a criança tenha dificuldade, mas é uma professora só. Nós, enquanto bolsistas, estamos até auxiliando, estamos fazendo um projeto bacana, mas a gente não está o tempo todo na sala de aula, né, com as professoras regentes. Eu queria saber o que você sugere para a gente poder apoiar e até sugerir às professoras regentes que esse processo aconteça de uma forma mais intensificada, um resultado mais positivo, podemos dizer. Olha, sua pergunta, ela é bem complexa. E ela também tem uma resposta muito complexa. Às vezes, a gente, enquanto recém-graduado, a gente quer a solução ali pronta. Mas é um processo, é muito complicado. Mas eu vou citar exemplos que são utilizados aqui no município em que eu atuo. De que forma isso é feito? Nós temos turmas de recomposição, de aprendizagem. De que forma isso acontece? Eu vou lhe dar um exemplo de como ocorria no ano passado. Crianças que tinham mais dificuldade em alguma área, por exemplo, leitura ou escrita, elas vinham talvez até em outras turmas, por exemplo, um menino do 3º ano, que ele não está com a leitura nem com a escrita bem desenvolvida ainda, e um determinado período da semana ele tinha aula com a turma do 2º ano, como uma forma de recompor essa aprendizagem dele.
Mas aqui no Ceará, especificamente, o que está sendo feito? Boa parte das escolas agora são em tempo integral, justamente porque está se vendo essa necessidade de ter mais tempo pedagógico. O que está sendo feito? Na escola em que eu atuo, eu sou professora das áreas das linguagens. Só áreas voltadas para a língua portuguesa, vejamos, eu sou professora da área das linguagens. Eu dou disciplina de arte, língua portuguesa. Para além da língua portuguesa, temos produção textual, círculo de leitura literária e alfa-letrar. Porque essa é a estratégia que está sendo feita. Ter outras opções de como intervir. Por exemplo, na disciplina de língua portuguesa, vamos trabalhar gêneros textuais. Aquele formato de apresentar gêneros, até na turma do segundo e terceiro ano, é bem forte a questão do gênero. Em relação ao alfa-letrar, o alfa-letrar ele já vai vir justamente como estratégia de apoio para as crianças que não estão ainda com essas habilidades bem desenvolvidas. Então, a gente vai trazer estratégias pedagógicas voltadas para a alfabetização, para, por exemplo, vamos trazer jogos com sílabas complexas, vamos dividir eles em grupos específicos, vamos trazer um material que seja mais avançado para aquela criança que está mais desenvolvida, mas um que seja mais adequado para o nível daquela criança que não está tanto. Então, a gente tem várias linhas, entende? Porque é muito complicado realmente um professor só intervir em todo caso. Então, a estratégia que está se buscando, isso na rede municipal, na rede estadual, é essa: ter mais tempo pedagógico e outras formas de estar trabalhando ali com aquela criança. Não só necessariamente ali na aula de língua portuguesa. E pelo menos na escola em que eu atuo, como é muito forte a questão da alfabetização aqui no Ceará, não é só o professor de português que alfabetiza, não. Se o professor de matemática do primeiro e do segundo ano tiver a oportunidade de colocar a leitura na disciplina dele, ele vai colocar. E, da mesma forma, todos os outros. Até porque a compreensão leitora ela é essencial para a construção de conhecimento em todas as etapas. Então, é uma coisa assim que exige uma intervenção muito grande e que talvez não dependa só ali do professor, entende? Depende do professor, depende da secretaria municipal, depende da escola, depende dos profissionais que estão ali trabalhando nas formações. Então, é um problema muito complexo que ele exige essa solução em várias frentes, certo? Eu espero ter conseguido lhe responder. Sim, Ellen, foi muito bom o que você disse. Agora vamos passar para outra contribuição ou pergunta, tá? Levanta a mão e a Bianca vai levar o microfone até você. Obrigado, temos um. Oi, tudo bem? Eu sou a Letícia, estou no último período de pedagogia, então eu fiz alguns estágios já, né? Falta só o do EJA agora, mas eu tive uma experiência de estar com uma turma durante um ano. Você perguntou para nós, né, como que funcionam os registros aqui. Eu tive uma experiência de estar durante um ano com uma turma, né, num estágio não obrigatório. Então, eu trabalhava numa escola e estive com essa turma. E aí, lá, era de uma forma bem legal esse acompanhamento também da evolução da escrita das crianças. Porque tinha um caderno específico, que na verdade era uma escola particular, né? Então era um material que vinha dos livros didáticos mesmo que a escola tinha, e era um caderno específico para acompanhar essa evolução das crianças. Então, assim, na faculdade, geralmente a gente critica muito, né, os livros didáticos, realmente tem muitas questões ali, só que era uma questão muito positiva, porque a professora organizou de uma forma legal também, sabe? Então, mensalmente, eles tinham uma atividade em que eles tinham que
fazer a escrita ali naquele mesmo caderno, e aí depois ficava tudo registradinho, para no final do ano a gente teve um momento em que as crianças pegaram esse caderno e elas acompanharam. Então, assim, nós víamos a evolução, mas como foi a minha primeira experiência, eu não fazia ideia de que ia ter essa transformação no final do ano, sabe? Então a professora falava, quando eu via, igual você mostrou os exemplos, né? Sapo, e a criança fez duas bolinhas, ela falava, nossa, como ele evoluiu, e eu na minha cabeça, nossa, nada a ver, não tem nada aqui. Mas quando a gente vai entendendo, realmente a gente consegue ver, né, essa evolução. Só que aí, eu até anotei aqui, sobre se você tem alguma sugestão para que a gente possa realmente acompanhar essa evolução, se esse seria um bom método de todo mês pegar um caderno e fazer um momento específico de escrita, porque acaba que a gente sabe que seria interessante acompanhar no dia a dia, mas a gente também entende que na realidade de uma professora, às vezes sozinha numa sala, não consiga acompanhar cada evolução de cada criança. Então, se ter um momento assim específico é interessante, né, para poder acompanhar durante o ano todo. E não só essa pergunta, mas também uma outra questão é que eu também agora estou numa atividade, né, de uma aula de reforço para algumas crianças, né, um reforço escolar. E neste lugar onde eu estou, é exigido que não se use papel e caneta, não pode usar lápis e cadernos. Então, a gente precisa reforçar o conteúdo e chegam muitas crianças com. Acaba que a gente consegue perceber, né, que os níveis de alfabetização, às vezes está lá no pré-silábico, né, quando leva alguma coisa para a criança ler, enfim. E vez ou outra a gente usa um lápis, sim, para saber mais ou menos como a criança tá. Só que o ideal é não usar. Então, a gente vê na faculdade também algumas estratégias com jogos de alfabetização, mas a gente sabe que é muito pouco, né? Raso o que a gente vê no curso. Então, eu queria que, se você puder dar alguma sugestão de como utilizar, né, esses jogos assim, para que a gente possa, né, ter esses níveis de alfabetização avançar, mas sem usar só o caderno e o lápis. Eu acho que a palavra aí está no só. Você tem que tomar cuidado para você não usar só uma estratégia ou só uma outra. Na verdade, a vida escolar a gente vai utilizar dessas diversas estratégias. A gente vai utilizar tanto o caderninho de produção, quanto fazer uma produção em grupo, porque tem aquela criança que ela é extremamente criativa, mas ela tem dificuldades com a ortografia, eu já tenho um coleguinha ali que é melhor na ortografia e vai ajudar, mas eu vou tentar voltar a resposta para o nível que você está. Eu cito esses exemplos de ortografia porque é onde eu estou atuando no terceiro ano. Porque no terceiro ano, como teoricamente a maioria já está alfabetizada, a gente começa os esforços em relação à leitura fluente e à gramática e à ortografia. Mas, lhe dando exemplos, na disciplina de alfa-letrado do segundo ano, eu sei que são usados alguns jogos, você pode partir, fazer uma mescla, tanto de dias que você vai trabalhar sílabas, quanto de dias que você vai trabalhar a partir da palavra. Isso ajuda muito, tem a questão de trazer a ludicidade. E os jogos, como você mesmo disse, eles podem servir para você fazer o próprio acompanhamento, o seu acompanhamento. Se você está vendo ali que tem uma criança que está precisando focar nas letras, vamos lá fazer o acompanhamento das letras. Viu que a criança desenvolveu? Agora nós vamos colocar sílabas. Viu que está lendo sílabas simples? Vamos tentar ver se aquela criança consegue diferenciar as letras que mudam de som ou se ela consegue ir para as sílabas complexas. Tudo aquilo que você falou é super válido. E tudo isso depende muito do nosso papel de identificar ali o que é possível. Professor assim, de educação infantil e anos iniciais adora papelão. Dá para fazer vários jogos, dá para fazer várias coisas com papelão. A gente pode fazer letras de encaixar, tentar falar um som e ver se a criança identifica a partir do som qual letra deve usar para formar ali a sílaba, qual é a letra, a partir do nome dele, você também pode fazer algumas coisas. Uma estratégia que as professoras que eu conheço da educação infantil faziam é partir das coisas do dia a dia mesmo.
A garrafa delas, começar a colocar o nomezinho na garrafa. Ah, esse é o seu nome. Mesmo que a criança ali não reconhecesse o nome todo, ela ia reconhecer algumas iniciais. Aí, a partir dali, ver o nome de outras coisas que são na sala de aula. Aqui é a sua mochila. Mochila, tá Ellen, escrito perdoe dessa minha forma. interrupção. A gente pode pedir para você voltar nesse exemplo, ele é muito importante, e tivemos um corte aqui no áudio, tá bom? O da educação infantil? Isso. Certo. Voltando aqui. Bom, uma coisa que as professoras que eu conheço da educação infantil faziam muito, além de apresentar letras, para além disso, elas trabalhavam muito com o universo ali da criança, o universo da sala de aula. A partir de uma garrafinha. Todas as garrafinhas lá têm o nome da criança. Os estojos, as necessárias, as mochilas, todos têm um nome. Trabalhar a partir dali, para que a criança identifique o nome dela, identifique as letras. Vamos supor, um menino chamado Gabriel, ele entende que a letra G é de Gabriel, mas a letra G também pode ser da goiaba, que é feito suco no lanche escolar, né, que a gente chama de merenda, na merenda escolar, e utilizar essas estratégias, e vendo o que faz parte do universo da criança, para tentar trabalhar essa questão da escrita. E eles são extremamente curiosos. Pode ser que eles cheguem um dia e digam, professor, eu vi tal palavra escrita com tal letra. Como é que escreve tal palavra? É importante trabalhar bastante essas interações. Não só de você levar o material pronto, mas você partir ali da realidade ali, para que a criança ela vá desenvolvendo esse gosto para ela mesma tentar descobrir, sabe? Quando a criança ela está motivada a tentar descobrir, o processo de aprendizagem é muito facilitado. Eu não sou uma pessoa que atua na educação infantil e nem no chamado ciclo de alfabetização agora, né, que é o 1º e 2º ano. Mas eu ainda tenho alunos a ser alfabetizados no 3º ano. E eu percebo como eles ficam entusiasmados quando eles mesmos vão notando que eles vão aprendendo. Eles ficam tão felizes quando eles identificam eles mesmos uma palavrinha no texto. Então, a gente tem que fazer esse processo também de interação, de incentivo com eles, para que eles participem ativamente ali do processo. Mas tudo isso que você falou é super válido. E tudo isso facilita muito a intervenção pedagógica. E até para a criança, ao final do ano letivo, ver ali aquele caderno e, nossa, o quão eu cresci, o quão eu desenvolvi. É uma experiência muito interessante. Ellen, muito obrigado por esse diálogo. Agora, no meio da palestra, eu queria deixar você à vontade para ir para a segunda parte, ao final da qual a gente pode ter algumas perguntas feitas pela audiência, ou comentários, ou mesmo agradecimentos, tá? Pode ficar à vontade, então, para continuar. Certo. Então, agora passando toda essa parte que a gente falou da origem da psicogênese e dos níveis de escrita e quão eles são importantes, né, para o trabalho pedagógico, nós vamos entrar agora na parte do artigo que fala sobre os possíveis equívocos de interpretação da obra. O primeiro equívoco que pode acontecer e que temos que tomar bastante cuidado é entender a psicogênese como um método. Ela não é um método. O que Emília Ferreira e Ana Teberoski fizeram... Ellen, perdoe minha interrupção novamente. Se você estiver projetando algo, não apareceu aqui, tá? O slide. Se você desejar projetar, é só me avisar, eu aviso se ele está visível. Está projetando aqui para mim. Eu não sei se pode ser a internet. Acho que não. Se você usou a setinha aí do compartilhar a tela... Eu vou tentar novamente transmitir aqui. Tenta de novo. Ó, aqui. Obrigado, Keren. Acho que... Eu queria lembrar algo que conversamos na apuração para essa palestra, não é, Ellen? Gente, é feriado lá no Ceará agora. Então, a Ellen está trabalhando no feriado para nos atender. Palmas para ela, por favor.
Que feriado que é aí, Ellen? É padroeiro do Ceará, dia de São José. Ah, muito bom. É verdade. Fique à vontade, então. Estamos vendo agora a projeção, viu? Ótimo. Pois vamos lá. Você pode pôr no modo apresentação, que ele está no modo slide. Vocês Agora conseguem saiu tudo, ver? Eu tá? acho que está um pouquinho lento. Não, Eu não. acho que ele Agora sai quando eu ele... coloco para apresentar. Ah, não tem problema, então. Pode deixar no modo slide, já é suficiente. Certo. Eu vou tentar aqui novamente. Estão conseguindo visualizar ou não? Ainda não. Eu acho que como está chovendo, está ficando difícil de projetar aqui. Pode ser, então. Está chovendo aí, Ellen? Alguém me perguntou aqui que temperatura está fazendo aí agora. Essas são as perguntas mais comuns aqui, quando a gente conversa com alguém. Que temperatura faz aí agora, Ellen? Não está tão quente, não. Aqui onde eu moro, é no Ceará, mas a gente chama pé de serra. Tem uma serra enorme perto de onde eu moro, e então o clima geralmente é bem ameno. Não faz tanto calor, não. Ah. Ellen, então fique à vontade, se você quiser, lendo os seus slides, fazer essas considerações sobre as objeções e moderações à teoria, fique à vontade, a gente está te ouvindo aqui atentamente. Certo. Bom, como não deu certo para projetar o slide novamente, eu vou dar seguimento aqui com base no que está escrito, né? Como eu ia dizendo, o primeiro possível equívoco de interpretação que se pode fazer da psicogênese é entender ela como um método, quando não é isso que ela se propõe. Para quem já estudou as disciplinas de psicologia, a gente tem contato com a obra de Jean Piaget, que ele vai falar dos níveis de desenvolvimento cognitivos. Da mesma forma que aconteceu com ele, de as pessoas acharem que o desenvolvimento é uma coisa ali espontânea, que bastou a criança fazer ali tal idade, ela vai estar nesse nível, aconteceu algo similar com a psicogênese da língua escrita. Primeiro de tudo, entender ela como um método, que a criança, ela vai passar dessa fase aqui e depois vai para essa. Quando se entende a psicogênese como um método, você deixa de intervir, de alfabetizar de fato. E acontece o que a Magda Soares vai dizer, que é a perda da especificidade do processo de alfabetização. É a teoria sem o método. Lembram que eu falei mais cedo que existem métodos que são para ajudar a alfabetizar, para ajudar na leitura, para ajudar no letramento? Tudo isso tem a sua especificidade. A criança, ela não é porque ela está ali rodeada de livros e de letras que ela vai aprender a ler, não. Tem que ter um método específico. Ao longo desse desenvolvimento, tem que ser feita as devidas intervenções. Vou dar um exemplo. Imagine que uma criança ela está ali na fase silábica. Tudo bem, ela identificou que certas letras correspondem a um som. Mas nós temos letras no alfabeto da língua portuguesa que tem mais de um som. Então, só ela identificar som de letra não é o suficiente. Se eu não tiver um método específico para desenvolver, de fato, a habilidade daquela criança, eu não posso considerar aquela criança como alfabetizada.
Da mesma forma que se a criança parar no processo só de decodificar a letra, ela não vai ser alfabetizada. A alfabetização é um processo que tem várias áreas. É um processo que vai mudar a forma como a criança pensa. Até aquela criança entender a escrita como um sistema de representação da fala, demora muito tempo, e mais tempo ainda vai demorar se não for feita a intervenção no período certo. Isso é importante principalmente porque, novamente, eu vou trazer o exemplo do Ceará. Agora que no Brasil todo está esse foco de que a alfabetização é até o 2º ano do fundamental. Mas aqui no estado do Ceará, a cobrança é muito forte de alfabetizar. De a criança chegar no 2º ano já está alfabetizada, para no 3º ano eu trabalhar apenas ortografia e gramática. É sempre que dá certo? Não. Mas se não houver uma intervenção, esse processo vai ficar ainda mais dificultoso. E hoje em dia a cobrança está assim absurda. Eu não sei se tem colegas que estão atuando na área como professoras, mas estamos na época de aplicação das provas do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. E são provas que vêm justamente com esse enfoque em ver como está a leitura da criança, como está a escrita da criança e em como está a fluência. Se eu não souber intervir pedagogicamente no método, a minha criança vai fazer ali aquelas avaliações, e se eu esperar que ela magicamente se desenvolva entre uma prova e outra, eu vou estar ali fracassando no meu papel pedagógico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de que, tudo bem, a criança aprende realmente, mas a escrita, ela não é algo natural, minha gente. É uma coisa que precisa de intervenção ali. Precisa alguém ensinar isso para aquela criança. E acontecia muitas vezes que esses autores que estão listados aí denunciam, no caso eu vou citar os autores porque vocês não estão vendo, né? Silvio Farago, a Magda Soares e Mendonça, eles vão denunciar que essa perda do sentido, né, da especificidade da alfabetização, vai fazer com que muitas práticas de determinadas secretarias, de determinadas áreas ou determinadas escolas, dizer que não pode ter prática silábica na alfabetização porque é uma prática mecanicista. Aí você, na ideia de que você está combatendo uma prática mecanicista, você vai estar prejudicando aquela criança. Aí volta de novo a reflexão que as próprias autoras trouxeram, que a própria Emília Ferreira e a Emília Teberowski trouxeram. Não é o método. O que a gente está fazendo aqui é apenas um estudo para saber como é que a criança aprende. Se ela vai aprender, aí o que vai mandar vai ter um método que vai ser melhor para ela em determinado momento do que outro. Quem vai ditar isso é o nível que ela está e as práticas pedagógicas que vão ser desenvolvidas ali para tentar desenvolver aquela criança. E aí que entra um perigo. Infelizmente, vocês não vão conseguir ver essa imagem que eu tinha trazido, mas eu vou tentar descrevê-las para vocês. Nessa imagem, eu trouxe um exemplo de um teste psicogenético que é aplicado na rede municipal em que eu atuo. Como é esse teste? Ele é uma folhinha que é aplicado como se fosse uma avaliação mesmo. As crianças são colocadas em fileiras, cada um com a sua folhinha, e nessa folhinha vão ter 2 itens. No primeiro item tem escrito assim: escreva o nome das figuras abaixo, e vão ter 4 figuras. Essas 4 figuras geralmente são do mesmo campo semântico, ou seja, o mesmo sentido, né? E elas têm uma organizaçãozinha. Vai ter uma palavra que é de uma sílaba só, de 2 sílabas, 3 sílabas e 4 sílabas. Essas 4 palavras para a criança escrever, que é o chamado teste de 4 palavras e uma frase. Após a criança escrever as 4 palavras que estão pedindo, a professora vai escolher uma dessas palavras, vai ditar uma frase, e a criança vai abaixo escrever a frase que foi ditada. No caso do exemplo que foi
trazido aqui no slide. A primeira palavra, no caso, o primeiro desenho era uma rã, segundo um tatu, terceiro um macaco e por fim uma borboleta. Aí, tirando uma das palavras, a professora vai fazer uma frase. Tudo isso para tentar determinar em que nível a criança está. Se a criança estiver ali no nível silábico, ela vai usar uma grafia para cada sílaba e assim sucessivamente. E a frase ela serve para ver se a mesma palavra que ela escreveu em cima permaneceu embaixo. Ou seja, se de fato a criança está consolidada ali, que a escrita daquela palavra é a mesma, tanto ela sozinha quanto dentro de uma frase. Mas o que é que pode acontecer? Uma das principais críticas trazidas por Camini é que esses testes eles foram baseados em estudos feitos por uma psicóloga. Basicamente, tem muita diferença entre o consultório psicológico e da pedagogia. Não é a mesma coisa. A principal crítica feita é: se os psicólogos conseguem no seu consultório atender uma criança de cada vez, na realidade, sala de aula não é assim. Eu já vi mesmo, gente, o comentário mais cedo dizendo que a turma geralmente de 20 estudantes ou talvez mais, dependendo da realidade que a escola esteja. Então, será que esse teste vai ser realmente suficiente para eu determinar o nível daquela criança? Porque para Emília de Ferreiro chegar nesses níveis, ela fez dezenas de testes, não foi só esse. E a gente que é professora conhece o nosso estudante. Vai ter aquele estudante que vai conseguir olhar pelo do colega, vai ter aquele estudante que vai ver um colega terminando primeiro e vai fazer de qualquer jeito para terminar também, e vai ter outros N casos. Tudo isso porque a pedagogia é um trabalho muito específico. Acho que é uma das poucas profissões que a gente vai estar atendendo ali mais de um ser humano por vez. Nós vamos estar ali com todas aquelas crianças, com todos aqueles níveis, e só um teste desse não é suficiente para dizer. Ele pode me ajudar a ter um ponto de partida? Lógico que pode. Mas o meu trabalho pedagógico, ele não é para ficar só nisso. Eu tenho que, no dia a dia, ir fazendo diversas intervenções durante as brincadeiras, durante os jogos que eu trago, para eu perceber se realmente aquele estudante está naquele nível, para a partir dele intervindo e entendendo de fato como está se dando esse processo com ele. Para além disso, outra crítica que é feita é que a gente vive numa sala de aula que é diferente da sala de aula dos livros. Nos livros está sendo trabalhada a sala de aula ideal. Mas existem crianças que elas não vão conseguir fazer a associação da letra com o som. Uma criança surda, por exemplo, será que ela vai aprender a escrita da mesma forma que está sendo descrita aqui nessa teoria? De que ela vai começar na linguagem pré-silábica, imitando, que vai chegar um momento que ela vai entender que a letra equivale a um som? Será? Pode ser que não aconteça dessa forma. A questão é, essa teoria é muito importante, sim, de fato, trouxe inúmeras compreensões. Só de ter essa noção de que a criança de fato aprende e de que é necessário partir dela para intervir pedagogicamente é uma baita contribuição, não podemos tirar isso, mas nossa prática tem que ser reflexiva. Não podemos achar que a criança espontaneamente vai aprender a ler e a escrever. Não podemos, em momento nenhum, achar que só essa teoria vai dar conta de toda a diversidade que a gente tem em sala de aula, porque ela não dá. Nosso trabalho é aprender o aporte teórico, ter aquilo ali como realmente um suporte para a minha ação pedagógica, mas em momento nenhum eu usar aquilo sem refletir, sem entender que existem coisas que uma teoria não vai abranger, que talvez eu tenha que buscar outras fontes para me ajudar no meu trabalho. E com isso, a gente também retoma aqui tudo o que já foi dito.
que é importante essa reflexão? Primeiro de tudo, entender que, de fato, a psicogênese teve todos esses aspectos positivos. Que a alfabetização deve ter um enfoque no sujeito. Não existe esse negócio de, esse método é melhor, tal método é melhor. Não existe método superior ao outro. O erro que a criança vai cometendo ali nesse processo, ele é construtivo. Ele vai ajudar ela a formular a hipótese. E a partir dos níveis de conceitualização e dos estudos das autoras, a gente entende que todo mundo pode aprender a ler e escrever. Mas a gente tem que entender que algumas pessoas vão ter mais oportunidades, já antes mesmo da escola, de se deparar e pensar sobre o escrito do que outras realidades. Por fim, apenas ter esse cuidado. Nunca entender a psicogênese como um método, até porque a psicogênese é um estudo que foi desenvolvido, não foi por professoras. A realidade de sala de aula é muito diferente de você aplicar um teste ali com o seu consultório, com todas as variáveis contadas do que é a realidade escolar, e que esses testes não são suficientes para todos os perfis de estudantes. A sala de aula, ela não é uma coisa homogênea, não vivemos na sala de aula ideal. E o importante, o principal, ao invés de naturalizar essa teoria, seja ela mesmo ou até outra, nosso papel enquanto docentes e futuros docentes é analisar tudo que a gente faz de maneira crítica. E com isso eu acredito que eu encerro minha fala e é isso, né, gente? Eu espero ter conseguido deixar essa teoria um pouco mais clara, e se tiverem alguma dúvida agora, eu estou aberta aqui a conversar, a tentar, né, solucionar essas dúvidas. Ellen, muito obrigado. Nós temos alguém com a mão levantada e a Bianca está levando o microfone até a pessoa. Boa tarde. É só segurar? Boa tarde, Ellen. Tudo bem? Eu chamo Fabrícia, sou estudante do quarto período de pedagogia e participo do PIB de alfabetização. Eu anotei uma pergunta que durante a sua fala me veio um questionamento. Pensando nos processos das escolas públicas, né, que vivem em verificações ao invés de avaliações, a alfabetização não é tão priorizada como deveria, né? Eu falo isso porque eu ouço alguns professores, às vezes, que atuam no quarto, terceiro ano, que alunos chegam no quarto ano, até elas, até no período não alfabético, ou até mesmo silábico. Eu queria saber de você, como atuante do terceiro e quarto ano, né, de uma escola municipal, se você tem essa vivência, e como é no seu estado? Olha, a gente tem essa vivência sim, mas é um pouco diferente. Por quê? Como eu disse, no nosso estado a questão da alfabetização é muito forte, mas a gente vive isso quando, por exemplo, recebemos crianças de outros estados. Aí, às vezes, chega aquele choque, né? A gente está com crianças já formando ali a ortografia e vai chegar uma criança que ainda vai estar naquele processo de decodificação silábica. Sempre acontece. É difícil, eu não vou mentir para você, mas a gente tenta bolar estratégias. Uma coisa que eu tento fazer com os meus estudantes que eu percebo que tem alguma dificuldade é tentar dar uma atenção maior para eles em relação à leitura, ajuda bastante fazer o que a gente chama aqui no Ceará de leiturinha pé de ouvido. É uma criança que a gente está vendo ali que tem dificuldade em alguma sílaba, alguma coisa, todo dia tentar fazer essa leitura. E parece bobo, parece uma coisa simples. Todo dia tá tendo esse pouquinho de atenção, esse pouquinho de prática com elas, elas vão melhorando. E quando elas percebem que vão melhorando, elas vão se entusiasmando mais. Mas aí é claro que temos que bolar outras estratégias. Existem algumas atividades que não vai, no meu tempo pedagógico, não vai dar tempo de eu fazer essa leitura. O que é que eu posso estar fazendo? Eu posso estar combinando ali pessoas
que eu vejo, crianças que eu vejo que estão um pouquinho mais avançadas, para ajudar ali o coleguinha com a leitura. Como eu falei, tem as disciplinas de alfa-letra. Geralmente o que a gente faz é dividir um joguinho, o mesmo jogo, o mesmo tema, mas, por exemplo, colocar uma palavra ou um texto que tenha palavras mais difíceis para uma criança que eu sei que está mais avançada e um com linguagem mais simples para outras crianças. A gente tem que tentar fazer essas estratégias ali e, com o tempo, a gente vai tentando intervir. Como você mesmo falou, às vezes essa questão de aplicar a prova por aplicar, né? Acontece muito. E às vezes a gente tem que tirar um momento para perceber que não está dando. Ano passado aconteceu uma prática no meu município que acabaram ficando muitas avaliações. E a gente percebeu que estava tendo avaliação demais, não estava intervindo. Como tem essa valorização muito grande da alfabetização, as escolas elas têm certa liberdade para fazer ações que ela veja que a ação que for feita, se realmente der resultado, então não é uma coisa que vai dar problema depois, sabe? Porque existem muitas práticas de políticas públicas que são muito de cima para baixo. E tem que ser desse jeito, porque é assim, e não sei o quê. Mas ali, a fala do professor, a prática pedagógica, ela tem que ser muito valorizada. Então, eu fico meio assim, né? Porque de lhe responder, porque parece que eu estou falando de uma realidade assim diferente. Não querem dizer que eu não encontre isso, sabe? Mas entende? É diferente. Eu vivo num estado que vive e respira alfabetização. A educação aqui é praticamente vitrine para o Brasil. Então, a gente está, assim, no nível que não pode nunca deixar essa peteca cair. Então, entende por que é complicado eu lhe responder essa pergunta? Mas, desculpe, realmente, é porque é uma realidade muito diferente. Eu queria até que você comentasse mais como foi esse caso que você viu, porque talvez ajude eu tentar lhe responder. É porque eu trabalhei como. Nossa, é porque eu trabalhei numa escola na minha cidade, em Tumirim, e eu na secretaria. Daí a gente ouvia muitas professoras falando, e aqui em Lavras eu ouvia algumas, mas lá eu ouvia mais porque era o meu local de trabalho. Aí delas relatavam que chegava alunos, por exemplo, que passou primeiro, segundo, terceiro, chegavam no quarto, não sabia formar frase, às vezes a leitura muito dificultada, até data completa, texto, mais ou menos essa dificuldade mesmo, que é encontrada talvez no ciclo de alfabetização, mas aparece muito forte no quarto ano, no terceiro ano, sabe? É nesse sentido. Pronto, entendi. Agora eu acho que eu consigo entender melhor. Pensando aqui no exemplo de uma aluna que chegou agora do terceiro ano, ela veio de uma escola que a gente não tinha práticas de leitura. Não se colocava a criança para ler. Talvez a gente tenha que ter muito cuidado de achar que só porque a criança está dentro da escola, ela vai estar ali automaticamente motivada a ler. Ela vai estar cercada de livros, não é isso que acontece. Então, a gente tem que proporcionar momentos até para ela entender como a leitura é legal. Veja que aqui na escola que eu atuo, a gente tem uma disciplina voltada apenas para a leitura, o ciclo de leitura literária. E não é uma disciplina que é exatamente como língua portuguesa, que a gente faz uma prova, não. É uma disciplina voltada para apreciar a leitura. Então, tem que ter umas estratégias até para que a criança tome gosto. Você pode partir de coisas simples. Se você não tiver um material pronto, pedagogo é tudo formado ali automaticamente nas gambiarras, nas reciclagens. A gente utiliza muitos textos do cotidiano deles. Isso é uma forma de
é incentivar eles a perceber o que está escrito. Por exemplo, trabalhando o gênero receita, muitos alimentos vêm com o gênero receita. Até pedir para eles fazerem esse apanhado em casa. Às vezes tem alguma criança que não tem livro, mas ela tem outros tipos de texto. Por que não partir deles também para tentar desenvolver algum gosto pela leitura? A gente às vezes tem uma mania de achar que leitura é só aquela que está no livro, quando não é. Quer mais atividade de compreensão de leitura do que aprender a ver uma receita, seguir os passos de uma receita? Tudo isso é importante. Você pode, nos níveis mais anteriores, partir de comandos simples. A criança aprender comandos simples é muito importante. E a partir dessas atividades de leitura, ir desenvolvendo a escrita também. O desenvolvimento da leitura e da escrita, ele também pode acontecer nas produções textuais. Ah, mas o meu aluno não sabe escrever. Ele vai saber escrever do jeito dele. Você lê com ele, a parte da leitura com ele, faça a intervenção. Veja bem aqui, fulano esqueceu uma frase. Ao invés de você partir e dizer, fulano, você esqueceu tal sílaba na palavra. Não, peça a criança para ler. Diga, leia aqui, fulaninho. Leia aqui, veja se está faltando alguma coisa nessa palavra. E se tá, que letra poderia ser? A gente também tem que parar essa moda, né? Parar essa moda de querer apressar o processo. É lento, não vou mentir para você, é lento, mas as estratégias que a gente pode estar bolando é pensar em atividades que os meus alunos que já estão mais desenvolvidos possam desenvolver ali com uma certa autonomia, para que eu possa trabalhar ali com aquele meu aluno que tem a dificuldade. E isso é uma coisa que você pode colocar até os outros estudantes para ajudar. Se for uma turminha boa assim, que são muito amigos, eles se ajudam bastante. Você pode estar pedindo um coleguinha para ajudar ali na leitura, enquanto você está orientando o outro. Infelizmente, a gente não tem 5 professoras ali dentro da sala de aula, né? Então, nós temos que estar sempre buscando essas estratégias. Pensar não só no meu aluno que tem dificuldade, mas no meu estudante ali que já está desenvolvendo, até para que ele não fique ocioso e não fique pensando, e eu? O que é que eu estou fazendo aqui dentro, sabe? Então, eu acredito que é nesse sentido. Também pensar nessas estratégias quando possível. É claro que tem vezes que não é possível fazer isso, mas sempre que for, tentar dar essa atenção especial para aquele que precisa. Te agradeceram aqui, viu, Ellen? Nós temos tempo para mais 1 ou 2 perguntas. Nós temos aqui a pessoa que vai se apresentar, a nossa supervisora. Fique à vontade, professora. Boa tarde, Ellen. Eu sou Leandra, supervisora do PIBID, sou professora alfabetizadora na rede municipal aqui de Lavras. Até o ano passado eu trabalhava apenas com o primeiro ano. Esse ano eu peguei o segundo ano. E as meninas estão aqui, são as minhas pibidianas, e a gente conversou sobre isso, a gente levou um choque muito grande no chegar no segundo ano. Assim, cara, eu fiquei assim, sem chão quando eu cheguei no segundo ano. Falei para elas que eu fiquei muito frustrada, porque eu, como professora de primeiro ano, desculpa a voz, eu, como professora de segundo ano, a gente fez todo um trabalho na sala de aula, né, meninas? Então, a gente chegou com as crianças no final do ano lendo a grande maioria da sala, formando frases, né? A maioria alfabética, no nível alfabético. Quando eu peguei o primeiro, eu não peguei nenhum estudante meu, porque eu mudei de turno, então eu fui para de manhã, os meus meninos estão à tarde. Mas eu fiquei muito assustada, porque eu tenho muitas crianças pré-silábicas, muitas crianças, muitas, né? E percebi que a Fabrícia falou do quarto ano, percebi muito no segundo ano, né? Criança que não lê nem silabado, criança que não conhece palavras simples, crianças que não conseguem formar uma frase, crianças que não sabem segmentar os textos, né? E aí eu tenho tentado, né, voltar bastante lá no primeiro ano, né? Acredito muito no trabalho que eu fazia, porque eu vi muitos resultados neles, né? E é muito difícil mesmo você chegar numa série
posterior à sua, e perceber que as crianças ainda precisam muito, caminhar muito, né? E o tempo, porque, tipo assim, como a alfabetização pela BNCC, primeiro e segundo ano, tipo assim, tô com responsabilidade na mão, assim, que a gente não, né? A gente fica meio desesperado, mas eu já me situei. Aqui no Abras, a gente está agora com 2 disciplinas, que é a produção textual e a fluência leitora, né? Que é mais ou menos o que você disse aí, a gente vai trabalhar a produção de textos e a fluência, né, que é a leitura. O ano passado eu tive a oportunidade de ser professora de fluência leitora, e eu me apaixonei pela fluência e, né, as pessoas se preocupam, não, vamos lá que vai dar certo, muito legal. Mas eu queria trazer uma prática que a gente faz em sala de aula, que eu acredito muito nela e vejo um resultado bem interessante nela. Trouxe até uma agenda. No nosso material didático, uma coisa que você falou também, o nosso material didático ele é muito bacana, porque ele traz textos, meu material dourado fugiu, gente. Ele traz textos tanto na língua portuguesa, na matemática. Aqui a gente não tem essa divisão que você tem aí no segundo ano, que é professoras da área de linguagens e professoras da área de exatas. A gente é professora para tudo, para todas as disciplinas. E aí, o nosso material didático, eu quero deixar um elogio para ele, porque é muito bacana, porque ele traz isso. Mas a gente tem a oportunidade de estudar textos em todas as disciplinas. E a prática que eu gosto bastante, que eu vejo bastante resultados e que a gente está pegando bem firme esse ano, é o seguinte: a gente a gente tem agenda no material didático, não sei se você consegue ver, a gente tem uma agenda, e essa agenda geralmente vai para casa para ir recados para os pais, ou seja, é um material que não é usado. E eu achava assim um desperdício, né? Então eu achei interessante eu usar a agenda primeiro para ensinar para a criança os dias da semana, sobre tempo, tem que marcar o dia do mês que a gente está a localização. E fiquei pensando em algumas estratégias e eu consegui. Essa até que é uma agenda de 2024 da minha filha, porque eu alfabetizei minha filha. E aí, o que a gente faz? A gente trabalha ali no dia um texto. A gente pega um texto básico, seja no português, na matemática, em qualquer disciplina, ciência, geografia, história. E nesse texto eu escolho algumas palavras, né, que vai fazer mais ou menos menção àquele teste que você explicou aí. Então a gente pega algumas palavras do texto, né, que aí está no mesmo campo semântico ali. Eu dito essa palavra para a criança, né? Depois ela leva a agenda até a minha mesa. Eu escrevo a palavra com a grafia correta na frente e dou o seguinte comando para ela. Observa como o professor escreveu. Se você conseguiu escrever exatamente igual a professora, com todas as letras, você não precisa copiar a palavrinha na frente. Né? E depois eu vou pôr lá um coraçãozinho para ela. Mas, se a sua letra se a sua palavra não está tão elegante, eu gosto de termos um pouquinho diferenciados, porque eu acho que essa parte de lúdica fica mais legal. Se a sua palavra não está tão elegante quanto a da professora, você precisa observar, ver quais são as letras que faltaram ou que foi trocada e reescrever a palavra na frente como a professora. E eu acredito muito nesse método, vamos chamar de método, nessa estratégia, porque ela dá bastante resultado. Então, lá no começo do ano, as crianças tudo vão escrever grande parte, né? Aí, quando a gente pega a agenda lá no final do ano, a gente percebe que a criança já evoluiu bastante, né? E além das palavras, em alguns dias eu também dito frases, né? Para eles falarem. E geralmente, a gente vai fazer hipótese, igual como na hipótese de escrita, aí a gente vai digitar algumas palavras e no final uma frase. E eles vão construindo as hipóteses de escrita deles ali, né? E refletindo sobre a escrita e avançando na alfabetização. E a gente vai acompanhando. E aí, como é uma agenda, a gente começa lá depende de quando o material didático chega, essa daqui chegou em fevereiro, essa chegou em fevereiro, mas chega em março, e aí ele vai fazendo acompanhamento dele mesmo, com registro, né, até o final do ano, até dezembro. Então, quando eu vou para a reunião de pais, que eu chamo alguns pais, eu gosto muito de levar agenda, porque a gente vai acompanhando diariamente. Tem dias que realmente o tempo não dá, então a gente não faz atividade, mas a grande maioria dos dias a gente faz essa atividade.
Acabou, professora? Sim, muito obrigado pela contribuição. Eu vou filmar a agenda, viu, Ellen, para te enviar, tá? Tirar foto e para incluir também na gravação final dessa sua formação. Mais uma pergunta? Você quer comentar algo, Ellen, sobre o que a professora Leandra falou agora? Eu gostaria de perguntar, na verdade, se isto é uma prática que é sistematizada na instituição ou é uma prática própria dela. Infelizmente, é uma prática minha, porque institucionalmente, como eu vou te dizer, eu trago algumas práticas diferentes que mexem um pouco com as minhas colegas, né? Uma das funções que foram me atribuídas quando mudei de turno foi exatamente essa, né? De dar uma sacudidinha ali nas práticas da escola. Então, é uma prática minha que a gente difunde, a gente tem reuniões de módulos e a gente vai difundindo essa prática, leva que a gente vê o resultado, mas, por enquanto, é eu e eu. Eu Ellen, achei interessantíssimo. Sayonara aqui, uma das colaboradora do ZAF aqui na coordenação. Você falou o tempo todo de que a educação, a alfabetização é muito forte no Ceará, né? Eu acompanho algumas coisas, algumas publicações, mas eu tenho muitas curiosidades e eu selecionei duas para você falar um pouquinho para nós. Uma delas é no que as meninas perguntaram nas dificuldades de aprendizagem, como que a consciência fonológica é vista dentro das estratégias que vocês usam aí no Ceará, se ela ocupa a primazia, se ela é valorizada, e como que é a formação das professoras, porque para a alfabetização ser forte, a gente tem que ter um corpo docente que acredita, que é forte também. Como que é feita essa formação e a valorização? Há uma valorização das professoras para que elas se engajem de fato nos programas, nos projetos, nas ideias? Enfim, resumindo, o que faz, na sua opinião, da educação e da alfabetização no Ceará hoje ser forte? Eu acredito que a alfabetização no Ceará ela passa por um conjunto de fatores. Sim, as práticas fonológicas são utilizadas, inclusive achei interessantíssima a fala da professora anterior, porque essa prática que ela faz, que é similar ao ditado, é uma coisa que ela faz dela mesma, mas que aqui a gente tem essa prática sistematizada. Nós temos umas práticas de fazer como se fossem pequenas avaliações para a gente ter o registro do estudante ao longo do ano. Só que isso é uma coisa sistematizada. Às vezes, não arrumaram ainda um professor definitivo para uma turma, mas o acompanhamento já está sendo feito, porque tem que ter ali o registro de como a criança chegou e como foi o desenvolvimento dela ao longo do ano. Eu achei interessantíssimo. E sobre a formação, o que aconteceu no Ceará é porque, desde meados de 2018, teve o programa PAIC, né, de alfabetização na idade certa. E esse programa é um programa que ele várias frentes, não é só ali na sala de aula com material didático, não. É formação de professores, material didático, material literário, livros mesmo literários de autores cearenses, ações desenvolvidas ali de incentivo à leitura nas salas de aula, para além das premiações das escolas que tinham bons resultados nas avaliações. Mas essa premiação não era apenas o valor do dinheiro, é claro. Claro que é importante para investimento, mas não era só isso. A escola que era premiada, ela tinha uma certa obrigação de ensinar outras escolas a conseguir aquilo também, sabe? Então, você tem muitas experiências que são consideradas modelo. Tanto é que no Ceará existem escolas que, mesmo que não sejam escolas particulares, que têm o IDEB, assim, elevadíssimo. A escola em que eu trabalho é uma escola
de interior. A gente tem, boa parte das famílias são da classe rural, boa parte tem pai que trabalha na roça, mas a gente tem níveis de alfabetização muito bons, tanto por termos boas práticas pedagógicas, como também porque sempre existe essa valorização. Não é um programa que começa ali, 2 anos, não deu certo, vamos botar outro, vamos mudar tudo. Não, é um projeto que ele tem continuidade. Você pega aquilo que deu certo e você vai expandindo e tentando corrigir as falhas que vão surgindo ali ao longo do tempo. Então, eu acredito que essa é a principal razão do sucesso. Tanto é que isso muda a forma como os professores pensam. Se eu tenho professores que acreditam ali na educação básica, eu vou ter mais ações voltadas para isso. Lembram que eu falei no início que não é só o professor de português que vai trabalhar a prática de alfabetização? É o professor de história, é o professor de matemática, porque embora realmente exista essa divisão entre áreas, porque agora isso é uma coisa nova, que surgiu com o ensino integral, ensino em tempo integral, pelo menos eu vou trazer ao que eu vejo no município que eu atuo, certo? Eu vejo um esforço coletivo ali, porque se entende que um aluno alfabetizado é um aluno que ele consegue ser bem-sucedido em todas as outras disciplinas da escola. Então, é um conjunto de fatores, não é só a prática pedagógica, ela tem um papel importante sim, mas teve muito período de formação voltado especificamente para a alfabetização. Uma coisa que eu acho interessante, eu não sei se é um dado geral assim, mas pelo menos na região em que eu moro, eu observo que dificilmente um professor recém-formado vai pegar ali uma turma do ciclo de alfabetização 1 e 2, porque eles entendem que para alfabetizar não é qualquer um que alfabetiza. Eles podem colocar ali, talvez, como um professor de apoio, mas eles entendem que para alfabetizar tem que ser um alfabetizador. Não é qualquer pessoa, não. Tanto é que eu atuo ali no terceiro e no quarto ano, mas eu ainda sinto dificuldade, eu não me enxergo ainda como uma alfabetizadora de fato. Eu ainda estou me adaptando. E como a alfabetização a menina dos olhos do Ceará é a alfabetização, então tem que ser um profissional qualificado. Até mesmo os professores que vão fazer as disciplinas que a gente chama de reforço escolar, que vão estar ali atuando, são professores que estão ali há muito tempo de carreira e são alfabetizadores de fato, certo? Então, eu acredito que essa combinação de fatores. Também, é claro, tem os aspectos que a gente tem que ficar atento, que às vezes é uma cobrança muito extrema, às vezes acontece, turmas do segundo ano são extremamente cobradas. Às vezes, alguns professores acreditam que é uma cobrança até exacerbada, mas a gente também vê o lado positivo, que é essa construção ali de todo um sistema em prol da alfabetização aqui no estado. E é uma coisa que vem dando muito certo. Desde que iniciou o programa até aqui, a gente tem tido experiências exitosas não só em escolas que têm muito recurso, mas em escolas que, por ter bons profissionais, com o tempo foram alcançando premiações e conseguiram se equipar melhor, conseguir melhores materiais, isso acaba sendo um incentivo. E que escolas que conseguem ter boas experiências, elas ajudam outras escolas a também terem boas experiências. Então, ali é todo um sistema voltado para esse objetivo. Helen, muito obrigado por essa sua participação. Eu fui formador do PENAIC em 2 edições, tivemos muito trabalho, fui formador lá em São Paulo. Lembro-me também do empenho das escolas, mas tínhamos uma diferença, a gente não teve a continuidade que vocês têm no Ceará, e que eu já ouvi muitos relatos, mas também é algo muito interessante, né, Sandra? Não via em São Paulo, talvez eu deva perguntar também aqui para as professoras, hoje supervisoras, que já participaram do PENAIC. Eu não via esse tipo de colaboração de escola com escola. Isso eu não vi de jeito nenhum, não é? E que você comentando sobre o Ceará, e eu acredito prontamente, né?
porque é esse tipo de ação comunitária que explica como vocês conseguiram tornar o Estado um Estado notável na educação. Dá muito orgulho ouvir, sabendo que é o Estado do Ceará e é o nosso Brasil. Eu peço palmas para Ellen, para as educadoras cearenses. E devo ressaltar aqui também esse ponto que acho que todas e todos notaram, que é a sua curiosidade sobre como a gente trabalha os nossos processos. E é uma curiosidade tão carinhosa, gente, desde a apuração dessa palestra, que nós passamos um período conversando pelo Meet, a Ellen pergunta como funciona, e tenho muita curiosidade, muito interesse. A Ellen, pesquisadora, está presente também, além da Ellen, palestrante. Eu quero agradecer a você por esse momento que tivemos juntos. Mais tarde eu vou voltar a conversar com você, talvez eu com a Sayonara ou a representando, falando sobre a edição do material, sobre novas possibilidades de estarmos juntos, né, de realizarmos essas trocas, né. É muito desafiador fazer um momento híbrido, muito desafiador. Agora, se não fosse assim, perderíamos a oportunidade de ouvir você e você nos ouvir. Então, eu sou muito grato por essa possibilidade que a UFLA, na sua estrutura, os equipamentos que nós temos aqui, permitiram, né? Mas uma das coisas mais desafiadoras é que, se você estivesse aqui junto com a gente, Ellen, a gente ia preparar uma lembrança para você, como é típico para quando alguém palestra. Ia comer um pão de queijo. Você ia comer um pão de queijo, Ellen. E não diz que no Ceará tem pão de queijo melhor que o nosso, que aí acabou tudo, acabou nossa amizade. Mas eu queria despedir de você agora, antes até de você fazer seus agradecimentos, mostrando para você uma panorâmica aí com o pessoal te aplaudindo e mandando um beijinho, viu? Muito obrigado. Esse momento também. Se você quiser se despedir do pessoal, vou abrir o microfone agora. Bom, gente, muito obrigada por terem me convidado para participar desse momento. E eu realmente adorei a nossa troca. Eu fiquei muito feliz com os comentários, com a interação de vocês. Eu adorei conhecer as práticas de vocês, todas as ideias que vocês têm ali, as próprias interações de vocês com as turmas nas escolas. Isso tudo é muito interessante, é muito gratificante. É muito valioso a gente ter a oportunidade de trocar experiências com pessoas que não estão na mesma realidade que a nossa. Eu considero que foi assim uma coisa maravilhosa, muito marcante. Eu adorei, eu só tenho a agradecer, tanto ao professor pelo convite, quanto a vocês pela interação. Eu adorei cada momento. Muito obrigado, Ellen. Um grande abraço para você. Encerro aqui a gravação e a conexão. Esperamos revê-la novamente. Até breve. Tchauzinho, gente. Tchau.